Ele foi agredido pelo paciente porque ele tem uma tatuagem do Harry Potter. Eu sou o Conde e nesse caso de hoje que a gente vai ver aqui, esse médico ele foi agredido pelo paciente dele ali da ala psiquiátrica porque ele tem uma tatuagem do Harry Potter. Nesse vídeo também nós vamos falar sobre casos psiquiátricos e esse é um caso, e também vamos ter um exemplo ali de um outro caso psiquiátrico muito famoso, inclusive que virou até meme da televisão. Mas bora lá. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva-se. Aqui a gente faz vídeos sobre assuntos que estão em alta e deixa o seu gostei. Vamos lá. O perfil que a gente vai ver esse caso é do Dr. Lucas Raineri. Esse daqui é um vídeo que ele postou já tem 5 dias. E aqui ele vai contar pra gente mais informações sobre como que isso aconteceu. A gente tá aqui no contexto sobre de um paciente em surto, que geralmente eu falo período, quando a pessoa está no período de surto, então ela tem as capacidades mentais dela, está deturpada, ela está enxergando uma outra realidade. Então, que a gente saiba sobre isso, esse aqui é um paciente com esquizofrenia, então a gente já entende que esse paciente está, nesse momento, vivendo outra realidade. Vamos então ver o caso completo aqui. Meu paciente me agrediu por causa dessa tatuagem do Harry. Isso aconteceu porque eu estava na emergência psiquiátrica dando plantão, deu entrada um paciente jovem de aproximadamente 20 e poucos anos, com diagnóstico de F20, ou seja, esquizofrênico. E a esquizofrenia dele era esquizofrenia paranoide, e ele chegou pra mim, assim, vestido de preto, muito sujo, com um odor muito fétido, e com uma capa preta, né, todo vestido ali de preto, dizendo que estava nas filmagens de Harry Potter, As Relíquias da Morte, que ele era um comensal da morte. Pra quem é fã da série sabe que o Comensal da Morte é um dos serviçais de Lord Voldemort, quer dizer, o grande vilão da série de Harry Potter. E ele realmente tinha uma tatuagem dos Comensais da Morte. Então, quando eu fui abordado, ele ali salientou que ele era um comensal da morte, que ele estava participando das gravações de Harry Potter e As Relíquias da Morte. Então, imediatamente eu já tinha percebido que ele estava dentro de uma construção deliroide, dentro de uma construção delirante, e ele estava ali se sentindo muito perseguido. E olha que interessante, né? Ele já tinha percebido quais eram os sintomas ali de uma pessoa com esquizofrenia, e ele já estava ali pensando, né, mentalmente como que ele iria ali atender aquele paciente, porque ele já teve noção de que aquele paciente disse que estava nas gravações do filme e o paciente obviamente nunca participou de nenhuma gravação de nenhum filme do Harry Potter. Então esse médico aqui, ele já, por mais que ele não esteja falando, mas ele já estava pensando como que ele iria agir ali com aquele paciente naquele estado, porque principalmente quando uma pessoa está passando por um surto, você não pode confrontá-la, né? A primeira questão é, você não confronta uma pessoa que está tendo um surto esquizofrênico, porque ela está vivendo uma realidade. Tem mulheres que dizem que estão sendo perseguidas, tem mulheres que chegam para outra e falam, nossa, você matou meu filho, começa gritando para a pessoa na sua realidade que ela está vivendo ali na mente dela. Então é muito importante você nunca confrontar as pessoas quando você está passando um surto, quando essa pessoa estiver passando um surto psiquiátrico. E aqui também só uma adendo antes da gente verificar completo, também é outra questão muito importante quando alguém tá tendo um surto, é você tentar manter a calma, você tentar levar a história dessa pessoa. Essa pessoa está falando que participou dali do filme Relíquias da Morte, ou do filme Harry Potter, seja qual filme for. Você tem que dar para ele ou para ela um caminho. Ok, como que eram essas gravações? Onde que você fazia? Como é que você fazia essa cena? Quem era o diretor? Então, meio que você entrar nessa história de uma forma que não confronte, porque se você dizer, não, você não estava no filme do Harry Potter foi gravado lá no estúdio tal, os atores eram fulano de tal, a Hermione era atriz muito famosa, você não estava lá, não pode fazer isso, de nenhuma forma. Quando você tem um paciente passando por um surto psiquiátrico e esquizofrênico, gente, não pode de forma alguma confrontar, porque não vai dar bom. E aí aconteceu o que eu não esperava. Foi quando ele viu essa tatuagem aqui, que simboliza o próprio personagem do Harry Potter, que é da Grifinória. Então, Lord Voldemort e seus serviçais são da Sonserina. E Harry Potter é da Grifinória, quer dizer, escolas de magia e bruxaria distintas. Foi na hora que ele viu essa tatuagem que ele avançou em mim e precisou da equipe inteira intervir para que eu não me machucasse. E foi aí que eu tive uma ideia peculiar. Meu Deus do céu. Isso daqui é muito importante, porque às vezes a gente tem uma ideia, né, uma ideia muito deturpada sobre o que seria, por exemplo, um psicólogo e o psiquiatra.
A gente tá falando aqui, o psicólogo ele vai tratar o seguinte, um sintoma quando ele não passa a interferir na sua vida. Por exemplo, as pessoas têm ansiedade. Muitas pessoas vão no psicólogo e conseguem tratar a sua ansiedade sem medicamentos. Elas conseguem ter uma vida normal, fazendo atividades, fazendo coisas que deixem elas menos ansiosas, né? Seja uma atividade, seja sair com a família, seja contar de trás pra frente. Então, existe diversas maneiras quando as pessoas vão tratando. Quando a gente está falando de um psiquiatra, ele vai tratar aquilo que a pessoa não consegue mais tratar sozinha. Ou seja, é uma ansiedade que já atrapalha a pessoa. A pessoa vai dirigir, ela para no meio de um trânsito e ela abre a porta do carro e simplesmente sai andando porque ela está se sentindo perseguida. Então, esses casos específicos é tratado com medicamento. E quando a pessoa ela não consegue mais ter uma vida sociável com esta doença, né? Seja uma doença ou outra, esses casos são tratados na psiquiatria. E quando a gente está falando de psiquiatria, esses casos, eles são de paranoide. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma realidade paralela. Tem gente que está vivendo um período onde ele acha que está sendo perseguido, onde acha que alguém matou o esposo dela. Geralmente isso ocorre em questões de idade, por exemplo, não tem uma idade certa, então essa questão de doenças psiquiátricas não tem uma idade, né? A esquizofrenia, geralmente a esquizofrenia tem uma idade que ela se aflora, né? Que é ali pelos 25 anos, geralmente, mas ela não tem uma idade correta, né? Mas geralmente muitas pessoas são diagnosticadas a partir de 25 anos de idade. Então, isso não é consenso entre todas as pessoas né, de psicólogos, psiquiatras, não tem uma idade exata, mas a gente entende que é a partir dos 20. Na maioria dos casos. E nesse caso aqui específico, quando você está tratando com um paciente psiquiátrico, existem muitas questões polêmicas, que envolve, por exemplo, você ali, no momento que você está tratando os seus pacientes, a contenção. A contenção é um assunto muito polêmico, porque nesse meio, né, quando a gente tá falando, porque imagina só, ele tá tendo um surto de que ele imagina que ele tá nesse filme, e aí vê uma pessoa que tecnicamente seria o seu rival ali desse filme, e ele parte para atacar. Se as pessoas seguram aquela pessoa, ela se sente ainda mais agitada. Mas se não segura também, como que fica a segurança de um profissional, né, psiquiatra? Então tem todas essas questões que a gente leva em consideração também, né, que a gente começa a pensar sobre isso, e realmente é uma profissão muito séria. E é um caso muito sério, sabe? É muito sério mesmo. Porque além da segurança dos profissionais, você tem que ter a segurança do paciente. Principalmente se ele tá tendo um surto, para ele não se ferir, para ele não ferir ninguém da equipe médica que esteja ali, ou estagiários, que geralmente tem muitas pessoas fazendo estágio em clínicas psiquiátricas. Então, toda essa questão de segurança mesmo, e aqui falando abertamente, né, para as pessoas não se ferirem, não se machucarem mesmo, principalmente precisa ser levado bem em consideração, porque isso, gente, pode ter um surto com uma pessoa que chega ali amedrontada. Tem muitas pessoas que têm traumas da infância e que imaginam ali que aconteceu qualquer coisa, né, de abusos. Então, é uma situação muito séria. Então, acho que quando a gente tá falando sobre um assunto psiquiátrico, uma pessoa que tá tendo um surto, né, esquizofrênico, principalmente, a gente precisa ter muito cuidado quando você vai trabalhar, você vai falar sobre isso, porque é uma dor de uma pessoa. Então, aquela pessoa naquele momento, ela não consegue distinguir o que é real e o que não é real, né? Então eu acho que isso que é muito sério. Vamos continuar vendo aqui o caso, né? Eu queria só fazer esse adendo pra vocês. Ele era muito forte, ele era bastante alto, que o contorno da crise de uma maneira muito difícil, se fosse ali de maneira física. Eu utilizei do próprio discurso periódico do usuário e eu fiz um petríficos totalis, quer dizer, utilizei de um dos feitiços que existe na construção do enredo da história, e esse feitiço petrifica a pessoa, quer dizer, a partir do momento em que eu fiz o feitiço, um paciente ficou congelado. Ele não ia poder contradizer ali o enredo que ele mesmo estava sustentando enquanto realidade. E a partir dali eu levei para a enfermaria, nós iniciamos o tratamento. Inclusive eu sou super amigo desse paciente, hoje ele está super bem e super estabilizado. Se você quiser saber mais casos como esse, fica por aqui.
Meu paciente. Ai, que bom, gente, que bom. Ele fez o seguinte, ele entrou na história. É isso, né? Muitos psiquiatras, eles entram na história. A pessoa chegou, por exemplo, tem um caso muito famoso na internet, que é um caso de uma moça que ela foi para uma delegacia porque ela falou que o SBT não estava pagando os direitos dela e ela era a protagonista da novela Rubi. Vocês lembram disso? Ela virou um meme, inclusive. E as pessoas começaram a rir dela, começaram a debochar, ela virou um meme, essa pessoa. Só que, na verdade, no fundo, as pessoas não entenderam que ela é uma paciente supostamente esquizofrênica, porque a gente não sabe todo o diagnóstico dela, e o diagnóstico também é uma questão que tem que ser passado para o paciente, não é passado para todo mundo, não pode ser passado assim publicamente, mas aparentemente ela tá tendo ali uma paranoide mesmo, né? Ela tá vivendo uma outra realidade. Então, quando eu vi esse caso aqui desse doutor, eu pensei muito no caso dela, porque no caso dela na entrevista, ela está dizendo pro repórter o seguinte: o SBT não está pagando meus direitos porque eu sou a Rubi, eu fui a protagonista e eles não estão pagando meu direito. Estão reprisando a novela e não me pagam. Né? E aí tem um ponto específico que o repórter diz pra ela o seguinte: ele chega pra ela e pergunta e fala: tá, mas a Rubi, ela tinha os olhos azuis ou verdes, né? Como é que você interpretou? E aí essa moça é uma moça negra e ela diz pra ele o seguinte, e dos olhos pretos também, e aí ela chega pro repórter e fala o seguinte: eu usei lente de contato. Então, a partir desse momento, quando a gente entende que ela acredita fielmente que ela participou da novela do SBT, que ela é a protagonista da novela Rubi e que estão reprisando a novela e não estão pagando os direitos dela, ela está nesse período também. Então, é um período muito complicado e um período que, se você não cuida, se não tem as pessoas capacitadas para cuidar, essa questão ela só se agrava mais, né? Porque tem gente que vai confrontar, tem gente que vai falar: não, você nunca fez a novela Rubi, você nunca foi protagonista de tal novela. E aí esse confronto, gente, só piora as coisas, só transforma isso em violência. Várias questões, porque tem um ataque, né? Principalmente quando um paciente ele já está nessa situação avançada, eles são muito agressivos, né? Então tem a questão da força física mesmo. Então eles tentam se defender. Então quando a gente começa a pensar sobre casos, né, onde a gente tem pacientes ali passando por contenções, né, que é outro assunto muito polêmico dentro da psiquiatria, mas que em alguns casos ainda são utilizados, né, dependendo do perigo e o risco que isso pode causar tanto aos médicos que estão ali, né, os psicólogos, porque tem muitas pessoas, psicólogos que fazem estudos, psiquiatras que estão ali, né, conversando. Então, são questões, assim, muito sérias que ocorrem, né? Tem um caso também muito específico que eu acho que vocês já viram também, que é de um senhor, ele tem... Eu vou colocar a idade aqui por alto, mas ele devia ter uns 60 anos, 58 para 60 anos. E ele tem um vídeo dele que é viralizado na internet, que ele chega falando e diz o seguinte: ele fala que tem uma nave alienígena atrás dele. Então ele fala: os alienígenas estão atrás dele. E ele, para se proteger disso, ele andava com um... Sabe aquele escorredor de macarrão? Ele colocou na cabeça. Porque ele falou que aquele escorredor de macarrão ali, ele protegia ele dos alienígenas. Então os alienígenas não conseguiam ali distinguir ele, como se ele estivesse se camuflando ali no meio das pessoas. Então, na cabeça dele, na realidade dele, aquilo estava protegendo ele. E outro vídeo também que viralizou, as pessoas começaram a tratar super, né, no meme e coisas nesse sentido, mas a gente entende ali que ele estava passando por um momento de dor, né, um momento ali de realmente e não está conseguindo distinguir a realidade dele. E isso é uma questão muito triste, né, quando a gente começa a perceber, e é uma situação que deveria ser tratada com mais respeito, um paciente, né? Então isso que a gente está falando aqui, que a gente está comentando nesse vídeo, é uma pequena parte do que realmente acontece. Muitos outros casos, né, que médicos, psiquiatras e psicólogos, porque primeiro vai para o psicólogo, depois, né, para a psiquiatria, quando o nível, né, daquela doença está avançado e que a pessoa, né, não consegue, aquilo está atrapalhando ela viver em sociedade.
que aí chega com esses casos. Então, são casos extremamente sensíveis, casos extremamente difíceis, e esses casos precisam ser tratados da melhor forma possível, com a equipe extremamente preparada. E mesmo nesse, você tendo uma equipe extremamente preparada, vai acontecer situações que fogem do cotidiano, situações atípicas. Eu lembro de um caso também, esse eu assisti um documentário, tem um documentário muito famoso, eu não vou citar o nome desse documentário, porque ele tem as suas controvérsias, mas é um documentário muito famoso que fala sobre os primeiros sanatórios e aqui no Brasil. E tem um episódio específico que tem uma moça, tem uma repórter, ela está ali fazendo a entrevista dela, ela entrou ali dentro, né, e filmando os pacientes, e tem um momento que ela passa no corredor. Ela tá passando no corredor normalmente ali andando, e aí as pacientes estão olhando pra ela, né? Ali eu acredito que eles colocaram os pacientes que não tinha tanta propensão à violência, né? Que estavam medicados e algo nesse sentido, e esses pacientes estavam ali. E aí uma moça vem perto da repórter, e aí o câmera segue filmando, e ela, oi, tudo bem? Toda feliz ali, sorridente, tratando super bem. E essa repórter tá conversando. Quando passa ali uns segundos, essa moça tenta agredir a repórter. Então a gente começa a entender que, né, essa doença, né, de esquizofrenia principalmente, ela altera muito, assim, sabe? Você não tem um momento exato que aquela pessoa vai ter um surto. Então é uma situação que precisa muito, gente, de muito acompanhamento para aliviar a dor do paciente, para entender o paciente e para tentar fazer esse paciente conviver novamente em sociedade. Mas para esse paciente conviver novamente em sociedade, ele precisa seguir ali a medicação, precisa ter um acompanhamento psicológico, precisa ter sempre isso. Então é importante que a família esteja presente, é importante, né, que as pessoas estejam ali dispostas a novamente inserir esse paciente, essa pessoa, esse indivíduo em sociedade. É um processo lento, é um processo que precisa de muito cuidado e de muito apoio mesmo, né, naquele momento para a pessoa. E em vários casos, né, que a gente acaba lendo, acaba percebendo, a gente vê que esse paciente, geralmente, eles estão só. Porque essa doença fez com que algumas pessoas se distanciassem com medo ou por não saber lidar com a situação. Então existem vários fatores. Quando a gente fala sobre doenças psicológicas, a situação é muito séria. Sabe? É muito sério. Quando você começa a realmente pensar sobre isso e você fala, cara, como que a gente poderia criar estratégias, né, para melhorar a vida de um paciente psiquiátrico, por exemplo, um paciente esquizofrênico. Como, né, quando você começa a pensar, você começa a entender a complexidade, gente, disso, né, que volta e meia vários estudiosos, vários psiquiátricos fazem seus estudos sobre isso, e é uma doença que você acaba prestando atenção, assim, nas suas complexidades mesmo, né? E isso é muito importante da gente ver casos como esse, da gente entender, por mais que a gente veja que é um caso de um filme, essas paranoias sempre acontecem. Tem pessoas que têm, por exemplo, eu tava lendo aqui, por exemplo, um comentário, eu achei bem interessante aqui, essa rede, né, esse perfil dele, que tem uma moça que ela comentou que tinha, aqui ó, as pessoas dizendo que é fic, né? Porque eu vi nos comentários aqui muitas pessoas falando que era ficção, que ele estava inventando essa história, que nada disso tinha acontecido. E aí essa pessoa aqui colocou o seguinte: eu, como psicóloga, já tive que fingir ser o Espírito Santo porque o delírio da paciente era religioso e ela tinha certeza que eu era o Espírito Santo. Então, isso daqui é importante também que alunos, professores, médicos de psicologia, de psiquiatria também compartilhem aqui as informações, porque as pessoas, elas têm aqui, né, tem um pedaço de uma noção do que acontece dentro ali dos hospitais, dentro, né, das clínicas, porque não pode ser divulgado, né, o nome da pessoa, tem toda uma questão ali de sigilo do paciente, e aí, para as pessoas terem noção mesmo desses casos, né? O caso mesmo citando nomes e tudo certo, assim, dentro da legalidade, porque
acaba que muitas pessoas desacreditam desses casos, né? As pessoas acham absurdo, acham, nossa, como assim? Como que alguém tá imaginando isso, né? Mas isso é porque as pessoas ainda não entenderam, né? Que existem, é aquilo, né? Eu sempre comento com os meus colegas, eu comento direto e falo, gente, às vezes as pessoas, elas vê uma pessoa com a perna quebrada, então ela entende que aquilo dali é uma dor, que tá doendo muito e tem um osso ali pra fora e a pessoa tá ali olhando. Mas quando a pessoa reclama e fala, por exemplo, que tá com ansiedade, geralmente as pessoas têm uma certa diferenciação de dor. Ah, então a pessoa tá com ansiedade, todo mundo tá com ansiedade mesmo, acontece isso. Tem muita gente que faz isso. Deveria acontecer? Não. Todo mundo deveria entender, em pleno 2025, que a ansiedade é um problema muito sério. Mas tem gente que não trata dessa forma. Então, quando a pessoa ela acaba, né, tendo ali uma doença mais séria, uma patologia mesmo psiquiátrica, as pessoas não conseguem compreender ao certo, né, o que é aquilo. Então as pessoas têm que entender que é a mesma dor ali de uma perna quebrada, mas aí na sua cabeça, imagina. Então, as pessoas precisam entender isso e a respeitar também as pessoas, né? Se você não pode ajudar, não atrapalhe também, né? Principalmente com memes, essas coisas nesse sentido, assim, que não é interessante. Olha esse outro caso aqui que eu achei bem interessante. Essa Alice, ela disse o seguinte... Ela disse que, como psicóloga, ela já teve que esconder todos os eletrônicos da sala e da recepção, incluindo o relógio digital, pois a polícia estava ouvindo a gente e iria nos prejudicar. Então a pessoa estava com uma paranoide ali de que estava sendo perseguida, né? Então você começa a perceber então como que esses casos ocorrem. E aqui nesses comentários a gente já estava lendo muitos casos, né? Aqui o pessoal tava falando que ele tava confundindo as casas lá de Harry Potter, mas a mensagem que ele quis dizer com esse vídeo, gente, é uma mensagem de que o paciente queria atacá-lo porque acreditava que aquela tatuagem que ele estava usando era o seu arqui-inimigo. Então o que ele disse aqui foi isso. Quando a gente estava falando lá sobre o rapaz, né, que eu falei pra vocês, do rapaz que acreditava que os alienígenas estavam atrás dele, imagina só se ele imaginasse, olhasse pra alguém e falasse assim, você é um alienígena, o que ele ia fazer com esse alienígena? Então assim, ele ia bater nesse alienígena. Então são situações que a gente precisa entender da seriedade e da complexidade, tá? E aqui o Lucas dizendo que é uma fic. Aí o Eduardo disse assim, você nunca viu um esquizofrênico, né? Aí o pessoal, sabe de nada, inocente. Aí aqui o pessoal, né, começou a falar, porque ninguém tá falando sobre ele dizer aqui, né, da confusão ali que ele teve, das escolas de magia. Então assim... Aqui, ó, Flávia diz o seguinte, para quem acha que é fic, ele foi simplesmente genial. Quando não deparamos com um paciente paranoide, não podemos cortar o surto, acabamos entrando na onda e acalmando o paciente de alguma forma. É isso mesmo. Você acaba entrando ali na história da pessoa. Você não pode confrontá-la, dizer que ela, nossa, isso não tá acontecendo. Isso nunca aconteceu com você, não pode falar isso. E eu acho que aqui, olha... Bem interessante os comentários, tem muitas pessoas também compartilhando a história. Eu acho que é muito legal, gente. Eu acho que é muito legal isso daqui, como né, que você... Que ele achou essa forma ali de acalmar esse paciente, né, posteriormente, né, como que depois que esse paciente ele atacou ele, a equipe ali foi ajudar ele, e depois ele tem uma amizade com esse paciente, ele vai criando, né, entrando na história e tentando ali amenizar essa situação. Então é isso, pessoal, eu gostaria de que vocês também compartilhassem aqui alguma história de uma maneira que todos nós compreendamos, né, sobre isso e com respeito, né, a todas as pessoas que têm esquizofrenia, sempre respeito, né, eu acho que doença mental é algo que a gente sempre tem que ter muito respeito com as pessoas. Então, se você também já passou por alguma situação dessa, comenta aqui embaixo também como que foi essa experiência, como que você lidou com essa situação, né, naquele momento. Aqui também a gente tem vídeos todo dia, convido vocês, né, para se inscrever aqui no canal. Um abração de Conde para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!